Eu vivenciei essa experiência do método travessia. Então, essa aula é uma aula de formatura, é um encontro de formatura. É um encontro que a gente passa um pouco pelas experiências que vocês vivenciaram. Relembramos aqui alguns pontos do processo da travessia, né? O primeiro ponto que a gente relembra, que é muito importante no método travessia, é a chegada dentro do método travessia. Muitas pessoas que fazem o método travessia, quando chega se identificando com o eu fraco. Chega se identificando no lugar onde você não é você. Você é o que fizeram com você. E a passagem, então, pelo método travessia, a grande promessa que a gente fez para você entrar no método travessia era que você iria conseguir ser você e não o que fizeram com você sem precisar mexer em criança interior ferida. Em nenhum momento na metodologia a gente faz algum tipo de trabalho que você tem que ir lá mexer no seu trauma, ir ficar voltando lá para mexer com mamãe, com papai, com titio, com papagaio. Isso aqui é uma questão metodológica. E qual é o método? É o ponto de partida. Isso é método. Se você mora na rua A e você quer chegar na rua C, na rua D, você mora na rua A, quer chegar na rua D. E aí existe um caminho para passar pela rua B ou para passar pela rua C. Quando você escolhe passar, sair da rua A, chegar na rua D, você está escolhendo passar pela rua C, significa que na rua C, o ponto de partida da rua C é que a rua C, a primeira casa da rua C, é um grande trauma que você viveu ali. É um grande trauma familiar, da sua infância e tal. E alguém que quer submeter você a um tratamento entende que você tem que passar pela rua, pela rua C e parar em frente à casa onde você teve o trauma, entrar lá dentro, revirar esse trauma e depois sair e passear e ir para a rua D. No método travessia, não. Nós escolhemos a rua D porque o ponto de partida da rua B é o poder de vida. E tendo ponto de partida o poder de vida, não tem como pressuposto o foco no trauma, o foco nas pessoas que acabaram fazendo alguma coisa com você. Então é importante você saber disso para o resto da sua vida. Qual é o foco? Poder de vida. Por que o poder de vida? Porque o poder de vida ele traz uma reparação de algo que você, lembrando ou não lembrando, aconteceu na sua vida lá no passado. Qual é essa reparação? A falta do carinho, a falta da atenção e do afeto, lembrando ou não lembrando. E isso faz você se sentir invalidada, invalidado. É isso. Isso é o ciclo do eu fraco. Quando eu venho com o poder de vida e possibilito que você vivencie na travessia inteira a experiência com poder de vida, tendo a primeira entrada na travessia, eu aceito, eu acolho, eu me permito, eu me reconecto, eu atravesso, eu estou dizendo que não é pela sua força que você vai conseguir ser você, dono da sua própria vida, um eu forte. É com a força do poder de vida. E é por isso que um dia, ou melhor, semana passada, a Carol disse: quando eu entrei, eu não estava entendendo nada.
Mas eu decidi, deixa então esse negócio me levar. Mas é exatamente isso. Por quê? Quando alguém começa um tratamento entendendo tudo, no caso da travessia, é porque é racional. Aqui a primeira entrada não é racional, é o quê? É de aceitação, é de acolhimento, é de aceitar que você foi amada, foi amado da não existência para a existência. Isso aqui não cabe na razão humana. Se não cabe na razão humana, como é que eu experimento? Você só experimenta a partir do acolhimento, a partir da aceitação e de se deixar ser conduzido. Se deixar ser conduzido. Ponto. Agora, quando é que acontece essa tal virada de chave para o eu forte? Ela pode acontecer com uma experiência com algum conteúdo e ela também pode não acontecer sem nenhuma experiência com nenhum conteúdo. É naquele momento que você, ali na carta de compromisso, pela força do poder de vida, você diz: eu não serei mais o que fizeram comigo, serei eu mesmo. Quando você diz isso, é como se o universo começasse a trabalhar a seu favor. Porque agora você vai começar a integrar. Maria, só fecha seu microfone, por favor. É como se você começasse a trabalhar agora todas as etapas da travessia. Então, etapa, poder de vida, a primeira etapa nem é poder de vida, a primeira etapa é a etapa das vivências. Eu aceito, eu acolho, eu me permito, eu me reconecto, eu atravesso. Aí, no meio da travessia, a gente entra com a outra, que é, já que eu aceito, eu acolho, eu me reconecto, eu atravesso, eu sou validado. Então, todas as vezes que você se perder de você mesma, você tem que repetir essa vivência. A 5M. Você tem que voltar lá para 5M. Por quê? Eu e outros que passaram pela travessia fazem a 5M para o resto da vida. Por isso que o final desse processo se chama Academia do Eu Forte. Porque ninguém acredita que tomando água uma vez matará a sua sede para o resto da vida. Ninguém acredita que indo na academia uma vez estará pronto para o resto da vida. A academia do Eu Forte é isso. A diferença é que antes você dava ibope para o eu fraco, agora você faz exercícios do eu forte. Ah, eu tô tendo que conviver com uma pessoa que me tira do eixo. Técnicas das tensões, você vai ter que usar muito. Ah, tô emocionalmente eu ainda me dou uma balançada ali de não conseguir me posicionar e tal, coloca sentado na cadeira. Ah, eu ainda tenho dificuldade em algumas situações de acreditar em mim mesmo. Vivência 5M. Qual 5M? Eu aceito, eu acolho, tal, tal, aquela respiração. Ou seja, quanto mais você seguir todas as etapas da travessia, aplicando isso para a sua vida, mais eu forte você se torna. Mais dono da sua vida você se torna. Vai faltar problema na sua vida? Hipótese alguma. É o módulo 3 e o 4. Eu sou parte. Como parte, eu não posso mais ficar triste porque tem problema, ficar triste porque fulano de tal me abandonou, porque fulano de tal me deixou. Não, isso faz parte do jogo da vida. Eu agora, como a pessoa madura, vou integrar tudo isso na minha vida. Eu vou integrar tudo isso na minha vida. É parte do que eu sou agora. A dor não é mais um problema. Eu não preciso me suicidar, porque a tragédia atravessou a minha vida. Não preciso. Agora,
Quanto mais eu aceito, eu acolho, eu me permito, eu me reconecto, com tudo isso, mais eu tenho a capacidade de transformar tudo isso na minha grande força. E eu falo isso pela minha própria vida. Passei por isso. Quanto mais forte eu me torno, mais pessoas eu consigo impactar, mais pessoas eu consigo transformar com a minha história de vida, com o desejo que eu tive de buscar mais formações, de buscar mais preparos, né? Então, bem objetivo. As vivências é para o resto da vida. As técnicas para o resto da vida. É óbvio que pode acontecer com você o que acontece comigo. Eu tenho as vivências de forma orgânica já. Quando eu acordo, eu já respiro. Eu não pego direto o celular. Eu acordo, eu não trago em mim nenhum problema de ontem. Por quê? Porque eu já acordo na gratidão de ter a consciência de que estou vivo. Eu respirei, então aqui é meu primeiro contato com o poder de vida. Então, a gente vai fazendo isso sempre, 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 não para, né? Então, quando você então pega a carta de compromisso, seja ela digitalizada ou impressa, é um outro lugar que você tem que voltar, porque a carta de compromisso ela é a sua nova certidão de nascimento. E o que que essa certidão está dizendo? Que você é você e não o que fizeram com você. O que que essa certidão está dizendo? Que você nunca mais vai permitir que alguém humilhe você. O que que essa certidão está dizendo? Que você nunca mais precisa buscar validação em ninguém, porque você é validada por quem gestou o próprio universo. O que que essa certidão está dizendo? Que o vazio pode ficar vazio. Você não precisa ficar aquela barata tonta querendo preencher o vazio de todo jeito. O que que essa certidão está dizendo? Que você não precisa ter mais medo da sua dor. Você pode acolhê-la. O que que essa certidão está dizendo? Que se você é um eu forte, você transformou o eu fraco na sua missão de vida. Então, dizer que você não tem mais sentido de vida não cabe. Porque só o fato de você contar a sua história de ter passado pela travessia já ajuda outras pessoas. Opa, achei uma nova profissão, que é ser canal na vida de outras pessoas. Só isso já valeria para você a experiência da travessia inteira. Então, todo esse processo, a gente gosta de fazer isso aqui para você, em algum momento, voltar, pegar isso fica disponível, pegar, ouvir, relembrar. Eu recebo depoimentos da travessia que eu acredito que metade da travessia é ciência que a gente tem como humano condição de produzir, que é o método travessia, a base científica do método, a teoria da tensão, e a outra parte é o mistério do Criador que sustenta todo o universo, que me faz silenciar diante da vida, diante do mar. Porque acontece coisas na travessia, e isso vai acontecer com vocês, que um dia você vai olhar para trás e vai falar assim: nossa, olha de onde eu estava e onde eu saí. Porque eu recebo isso constantemente de pessoas que já passaram 2 anos pela travessia e falam: doutor Del, está acontecendo uma questão aqui na minha vida e só pode ser pela travessia. Que agora parece que eu entendi aquilo que eu vivi lá, eu estou entendendo aqui agora. Por quê? Porque terceiro nascimento significa de verdade terceiro nascimento.
Você vai aprender um monte de coisas, crescer, vai experimentar uma série de coisas. Então, isso é a travessia. E cada vez mais, nós estamos trabalhando para que vários outros conteúdos que a gente tem, eles sejam disponibilizados também para você no pós-travessia, para que a gente está entendendo pela travessia nossa, né, pela experiência que a gente já tem, 12 turmas e tal, que esse processo ele é para a vida inteira. Até porque os conteúdos mesmo de andares da travessia, né, como eu explico, a travessia é o alicerce e tem vários andares aí para cima, eles são conteúdos infinitos. Tem muito conteúdo. Por quê? Tudo de fortalecimento. Então, vocês finalizaram, agora vocês vão para um outro grupo, que é o grupo dos atravessados, né? Onde outras turmas, todas as turmas estão nesse grupo do WhatsApp, e cada vez mais a gente quer cuidar melhor desse grupo, cuidar melhor de vocês. E aí a gente está estruturando, como alguém perguntou, nossa, agora acabou, vou ficar abandonado. A ideia é não ficar abandonado. É que nem que a gente tenha um encontro de todo mundo uma vez no mês. Entende? Uma vez no mês. Essa é a ideia. Para que você possa não perder todo esse elo. Óbvio, alguns vão para tomar as rédeas, alguns vão esperar a formação em atravessista, mas independente disso, o grupo Travessia é muito especial. Travessia é um grupo muito especial, tanto para mim quanto para vocês. Então, isso é o que a gente é, deseja, tá bom? Então, a gente vai abrir para poder ouvir um pouquinho agora vocês. Como tem gente da turma T10, T11, T12 e o próprio Tomás Rédias, que a gente esperou dar outro grupo para a gente poder fazer isso aqui, eu queria que você se apresentasse e a primeira rodada da nossa conversa é quase sempre muito parecido. É só para que outra pessoa perceba como você chegou na travessia. E quem não estiver se sentindo tão bem, não gostaria e tal, não precisa, tá, gente? É bem tranquilo mesmo. Não precisa compartilhar. Mas você pode falar o seu nome e dizer como você chegou na travessia. Essa é a nossa primeira rodada. Como você chegou, talvez quais sentimentos ali você estava, só isso. E aí depois a gente vai passar para os resultados, né? Então, vamos fazer isso um pouquinho? Quem vai começar? Pode ser eu. Então, pode ir. Eu cheguei. Boa noite, pessoal. Eu sou a Boa Carla, noite. moro em Porto Alegre, aqui hoje está frio. E De eu qual de cheguei. qual take você é? Oi? De qual take você é? De qual número? Ah, T11. T11. Uhum. T11. E, e eu cheguei na travessia e eu vi o convite, né? O vídeo do convite do professor no Instagram. Foi por um acaso, assim, mas aqueles acasos de achado, né? Uhum. E, e eu já estou há muito tempo, assim, num processo de vida, né? Um processo de reencontro comigo mesmo, de fortalecer-me, né? Porque a minha profissão, ela é, já que eu decidi tratar, ajudar o outro, né? Então, Uhum. em primeiro lugar, eu tenho que estar muito forte, eu tenho que me conhecer, eu tenho que estar com a minha autoestima muito boa, eu tenho que estar bem comigo mesmo e, além disso, eu tenho que me conhecer. Nesse processo, né, que eu já venho há um bom tempo, aí eu encontrei a travessia. Eu achei assim, tipo, olha, uma coisa diferente, mas vou me jogar, né? Eu não queria mais, porque eu estou fazendo outro curso, então eu não ia ter tempo, assim, eu trabalho, então é muita coisa, assim. Mas eu estou num momento, né?
de e até o ano passado, assim, eu já estava nesse processo de transição de profissão, né, de trabalhos, né, e já vinham, até agora o professor falando, assim, eu estava me lembrando, eu digo assim, eu já vinha com projetos, com planos, tudo já organizado, né? Bom, agora esses dias eu digo assim, gente, eu vou ter que fazer tudo de novo, né? E aqueles planos que eu Sim, tinha já não sim. tá me servindo mais. Eu já tô em outros tipos e outros degraus. Eu quero outras coisas para mim, né? Então, então tudo isso faz parte, né, dessa mudança que eu, né, comecei há um tempo atrás e com a travessia eu acredito que ela veio me moldando, me mudando sem eu perceber, Olha, que né? fantástico. Porque algumas coisas assim eu já tinha percebido da minha vida, no meu passado, mas algumas coisas assim, em momentos de aula e aí depois numa reflexão individual assim, eu comecei, eu digo, puxa vida, começou a aparecer, começou vem na mente, né? Floresce e ela vem e se declara, né? Então isso tudo e é muito bom. Eu acho que para não para dar tempo pro pessoal, né? É muito bom para mim. Eu acho que eu vou continuar, né? Eu acho Uhum. que, né? Eu acho que a proposta é essa, né? Eu acho que desde o início, assim. Uhum. Aí eu saí aqui, peraí. Não, então, Sal, não, a gente está te Tô aqui, vendo. eu saí daqui. E então foi muito bom, assim, né? Me encontrar mais ainda, esclarecer outros pontos, né? Outras pontas soltas, né? Uhum. Então acho que isso que foi muito bom. Perfeito. Era isso. Ok. Tem mais perguntas também ainda, tá, gente? Pode ficar tranquilos. Quem é o próximo e gostaria de compartilhar um pouquinho assim, que busca que você estava, como é que você estava quando você chegou, que sentimento que era que você estava ali e tal, só para porque tem uns que não conhecem, né? E aí na próxima rodada, aí a gente já vai compartilhar um pouco assim, conteúdos, o que que você pegou, o que que você não pegou, dúvidas e tal, entendeu? Quem? Paola? Pode falar, Paola. Oi, boa noite. É, Boa noite. eu, né, como eu coloquei desde o início, eu fiz várias terapias, né, várias coisas, até aqueles tratamentos de som e reiki, assim, tudo uma variedade enorme, desde terapia convencional até esses sons, assim, que em teoria curam o cérebro, enfim. E nada tirava essa minha tendência ao suicídio, essa minha vontade de me suicidar, eu falava assim, eu tenho vontade de não viver, né? Eu não queria viver e e assim, por uma coisa parece que milagre, né? Como o doutor estava falando agora no início, eu acho que grande parte o criador, né, que entra, né, que se reconecta com a gente, ou a gente se reconecta com ele, e eu estou tendo assim, estou agora passando momentos que deveriam ser traumáticos, terríveis, e que eu, né, fugi a vida toda. Inclusive, estou no país do qual eu fugi porque eu não gostava, e está sendo normal, está sendo cada dia um desafio, uma prova normal, normal. Eu não estou nem querendo me matar, nem querendo matar ninguém. Estou assim, na paz, muito sóbria, muito com os pés na terra, sabe? Entendendo, ok, essa pessoa está difícil de se tratar hoje, então vou respirar fundo, vou dar tempo ao tempo, vou fazer uma outra coisa. Então, assim, eu já tinha mais ou menos comentado, né, com o doutor, mas parece assim que para mim é milagre. Eu não consigo acreditar como eu cheguei a esse estado de equilíbrio, eu diria, emocional, muito. Eu diria até que estou feliz. Eu termino o dia exausta. Hoje eu estou assim na cama, eu não consigo mexer um cabelo.
caminhei desde as 9 da manhã até às 6 da tarde na rua, para lá e para cá, para lá e para cá, mas assim, corpo exausto, mas a mente saudável, a mente energizada, a mente com vontade de: "Ok, o que que vem amanhã?", Que né. coisa E boa, né? isso para mim é milagre, é milagre. Eu não tenho uma outra palavra para isso. Eu só gostaria, assim, o que ficou, né, o que eu gostaria ainda de melhorar é o me sentir vítima, do passado, né. Às vezes eu me pego contando para as pessoas: "Ai, sim, porque, né, que eu, ah, sei lá, sofri tanto, ou que a minha família me judiou tanto de mim, ai, que eu gostaria de estar junto com a minha família, mas é melhor me manter afastada, porque elas me maltratam". Então eu me pego muito nisso. Então, se eu pudesse trazer uma coisa que ainda para mim ficou inconclusa, seria isso. O Uhum, resto, acho que está tudo, assim, dentro do milagre, né, porque uhum. são coisas que eu não consigo ainda, acreditar, não consigo, assimilar ainda, sabe. Muito, muito feliz, muito feliz. Fantástico, fantástico. É interessante porque eu gosto desse encontro que um da uma tua turma vai conhecendo o outro, já identifica um pouquinho a história dele no outro, e é bonito isso, né? É bonito, é muito bonito isso. Obrigado, Paula. Quem é o próximo? Eu quero falar, doutor. Pode, Valquíria. É, eu cheguei na travessia cheia de dúvidas, de certezas. Agora eu estou me fortalecendo cada vez mais e, assim, aproveitando o finalzinho do depoimento de nossa querida, eu também, em alguns momentos, eu me sinto fragilizada, porque, doutor, eu não sei que culpa que eu sinto. Eu continuo sentindo culpa. Uhum, E quando eu rebusco nos meus pensamentos, a culpa é porque minha filha, com 9 anos, ela começou um tratamento com um psicólogo e eu não dei continuidade a esse tratamento com ela, entendeu? uhum, Não concluiu, ela cresceu, ela está agora com 53 anos e essa filha me dá um trabalho muito grande. uhum, Então, ela me culpa de tudo e eu fico com essa culpa, sempre sentindo essa culpa. Às vezes eu estou bem, às vezes eu não estou bem, e me deixa arrasada. uhum. Qualquer palavra que ela, né, profere para mim, acabou meu dia, entendeu? Então, é o que está faltando para concluir o meu ciclo Sim, na travessia. Eu estou ainda incompleta. sim. Então, isso é interessante porque o fato de você ter condições de falar da sua dor, de compartilhar a sua dor e perceber onde está a sua dor é a técnica do distanciamento. Quanto mais você exercita isso, sem se colocar no lugar de vítima, mas conversando com a própria culpa, mais você vai ter autoridade para, em algum momento, dizer: não faz sentido eu sentir culpa se eu já me perdoei, se entendi que houve um equívoco lá atrás, e se eu perdoei o outro. Isso aqui é uma decisão. Agora, fechar a ferida é um processo de cicatrização. Aí o processo de cicatrização é o quanto você vai exercitar quando a culpa chegar, você vai exercitar dizendo: não, culpa, você não é mais dona de mim. O que que você quer? O que que você está querendo me dizer? Qual é a técnica disso? Qual o nome que a gente deu lá? Colocar onde? Sentadinha onde?
na cadeira. na cadeira. E isso, gente, é bom ter colocado isso. Isso não, isso vai ser, você vai fazer o quanto for preciso. Por exemplo, tem coisa que se precisar de eu colocar na cadeira pro resto da minha vida, eu vou colocar. Porque para mim não é mais nem sobre de onde eu vim, nem para onde eu vou. E eu não quero mais ficar nessa situação, entendeu, doutor? Sim, entendi Não quero perfeitamente. de jeito nenhum, porque Perfeitamente. é terrível, é terrível. Perfeitamente. E levo na diplomacia para Uhum. poder ficar bem, para não ter, sabe, ter Sim, desavenças. Eu estou sim, sempre superando isso aí, para sim. poder amenizar, porque não é brincadeira. É. E o outro ponto que depois quero gravar um conteúdo também sobre isso, é que eu tenho um caso de uma pessoa na travessia, né, que eu não posso dividir, e que a técnica que ela aprendeu era a percepção de que o sofrimento dela durante muito tempo era tentar mudar o outro. Sim, E isso ela falou que a maior libertação da travessia para ela foi entender que a questão não era dela, era do outro. E aí ela falou: se não era minha, era do outro, mas esse outro é uma pessoa que eu preciso conviver porque é alguém da família, ela colocou: qual o número de vezes que eu preciso obrigatoriamente conviver com essa pessoa? Tantas vezes. É só isso. é isso que está. É exatamente o que o senhor falou, doutor, que acontece Entendeu? comigo. Por quê? Porque se já foi provado que a questão não é sua, a questão é do outro. E todas as vezes que você se movimenta na direção do outro com uma rosa ou um pão, ele te Sim, devolve uma pedra, sim, então é preciso montar um processo de não estar próximo dessas pessoas, que é o que a pois gente é, chama da construção do ecossistema, construção do ambiente. Eu vou até sim, dizer para vocês que essa foi um dos motivos, ou esse foi um dos motivos da gente estar muito focado em ter esse, mesmo acabou, não tem a travessia, não tem Tomés Edison, não tem a formação, mas a gente tem um encontro com todo mundo, pelo menos uma vez no mês. E você ter, independente de qualquer coisa, exercícios para você fazer, conteúdos para você assistir, independente de tal não. É a ideia da comunidade. Por quê? Porque às vezes é difícil encontrar uma comunidade dessa fora, de pessoas que passaram por esse processo, que respeitam você, que você pode falar as coisas e não vai ser julgado, não vai ser julgada. sim. É muito difícil, doutor. E eu tive que me separar de minha filha Uhum, para não ser pior, entendeu? uhum, E é muito dolorido a gente, sim, né, ter que sim. admitir e ter que fazer isso. É, Mas eu fiz que foi para o nosso bem, para o exatamente. nosso bem. Ó, eu aceito, eu acolho, Sim, eu me permito, eu me reconecto, eu atravesso. Entende? É repetir sim, todas as vezes que vem algo que você não dá conta, essa vivência, ela é o centro de todo o processo da travessia. Obrigado, Valquíria. sim, eu que agradeço. Agradeço por tudo. Quem é o próximo, gente? Falar. Eu. Carolina. Não era eu? Quem é? Até Ah, é ouvindo? embaixo? Etelvina. Etelvina. Até ouvindo? Etelvina, eu tô te devendo lá, hein? Que eu quero responder seu texto ainda. Eu não esqueci, não, tá? Pois é, pois é. Não me esqueci. Sei que o Mas, doutor é muito ocupado, que não é só nossa turma que você toma conta, e eu entendo. uhum. Eu sou positiva nessa parte. Então, ao ouvir o depoimento de todas, Você é de eu, qual T? 9. T9. T9. Uhum. Então, eu entendo assim, quando eu entrei na travessia, foi esse mesmo contexto
da qual eu teria que estar mais firme, mais forte, mais encorajada pelo trabalho que eu faço como terapeuta também, né? Uhum. Ainda tendo algumas dúvidas com relação ao passado, com relação ao eu fraco que eu entrei, né? Uhum. Buscando saber sobre aquele vazio que eu sentia com relação ao meu pai, né? Olha. E quando me vi nesse processo da travessia, que você dizia, eu vou segurar nas suas mãos, né? Uhum. Eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha ouvido falar em travessia, nem tampouco segurar na sua mão até que você fique de tal maneira, né? Eu entrei com um pouco de insegurança, um pouco de medo, mas com segurança e com medo mesmo. E estou aqui porque ela me fez entender o suporte do acolhimento, que esse suporte eu poderia dar para mim mesma, Uhum. independente de qualquer outras pessoas, e o suporte também de permitir, né, que da qual eu entendi que independente da rejeição do meu pai, eu pudesse estar aqui na vida pela força do Criador. E quando eu entendi, né, a força do Criador, é que tudo veio clareando subjetivamente em todos os aspectos, o quanto a gente é luz, o quanto a gente é importante dentro do projeto planetário, né? Uhum. E para isso tem que ter alguém como você, Dr. Del, para realmente dar essa visão, né? Porque assim até então eu tenho clareza de vários outros movimentos espirituais que são dogmáticos, né? Que foram circundantes, né, na minha vida dentro do aspecto do conhecimento espiritual, que na qual muitos eu saí pelo fato dogmático de todas elas, Uhum. mas no processo da travessia você entende que você pode estar em tudo e em todas, mediante a sua própria capacidade de entender o seu eu verdadeiro, né? Uhum. Então, esse projeto de travessia para mim, ele foi e está sendo, eu sei que será, muito importante pelo aspecto do autoconhecimento, que mesmo que você tenha, você agrega a mais para um movimento maior na sua vida. E dentro desse aspecto é que eu vejo assim, quando se fala, eu ainda sinto por não ter conseguido tal coisa. Eu sinto que tal coisa eu consegui, e o que eu não consegui é porque não é o momento e não está na minha mão, está no mão do Criador. Nossa, que forte, hein? Não Que, está na minha mão. que É, interessante. pelo simples fato da demora, né? Às vezes você, a Valquíria, né, essa querida, ela sente a dificuldade da demora da filha tá cobrando ela a situação. Mas, assim, eu me vejo também em algumas situações como essa, com alguns parentes, né, alguns familiares, nas quais eu falo, a demora está sendo porque todos nós estamos sendo trabalhados. Eu estou sendo trabalhada, eu estou sendo burilada, e eles também estão sendo também. Então, a partir do momento em que o Criador colocar a mão na consciência de cada um, todos vão chegar aonde tem que chegar. Então, a partir do momento do projeto Travessia, para mim, hoje eu entendo, está tudo certo. E tudo que está acontecendo, para mim, independente da minha pressa, né, de alcançar, eu tenho que ter paciência para esperar o tanto que for necessário para que o Criador realmente faça as movimentações cabíveis e necessárias na hora certa, no dia certo e no
o momento certo que eu estiver preparada para aquilo. Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, mas a gente não vai nem saber como conciliar, né, a nossa ansiedade, a nossa vontade, nosso desejo com aquilo que a gente deseja tanto. Então, é nesse lugar que eu me coloco agradecida por por ter tido essa oportunidade de estar com vocês. Uhum. Ó, e tem um ponto aí que você colocou que é legal a gente só ratificar ele aqui, que é o seguinte: quando a gente coloca um dos maiores legados da travessia na vida de uma pessoa que passa pela travessia é que o eu fraco, ele tem uma capacidade de contar uma grande mentira para as pessoas. E essa grande mentira é que tudo tem que acontecer no tempo da gente. E essa grande mentira é que as coisas que aconteceram no seu passado não podiam acontecer de jeito nenhum. É uma outra grande mentira. Porque se essas duas coisas você não tem o poder de mudar, o que aconteceu com você se ele te prendeu nessas duas grandes mentiras? Você está preso no passado e na derrota pro resto da sua vida. Porque as duas coisas não tem como mudar. Você não tem como mudar o passado e você não tem como alterar algumas coisas que acontecem no seu presente. Então, a mentira que o eu fraco conta é: você tem condição sim de alterar tudo. Aí você sente o quê? Você sente uma injustiça muito grande das coisas que aconteceram na sua vida. Acabou, tá preso, tá preso. Se você Se sente, libertar, né? Tem que se, se se- libertar, né? exatamente, porque se uma pessoa se sente injusta das coisas que aconteceram no passado dela, e veja bem, nós não estamos dizendo que não é injusto e que não aconteceu injustiça. Aconteceu. A questão é que eu preciso tirar você de lá e não deixar você presa lá. O eu fraco, ele trabalha para você ficar preso lá. Então, quando a gente trabalha, eu aceito, eu acolho, eu me permito, eu me reconecto, eu atravesso, sobretudo eu aceito, eu acolho, eu me permito, o que você está falando, fazendo é o seguinte: não, algumas coisas que eu achava que eu tinha controle e que nunca poderiam acontecer comigo, eu decido a partir de hoje me silenciar. Eu decido não querer ter as respostas mais. Eu decido, é uma decisão de novo. Porque aí você, ao tomar essa decisão, é como se você fizesse com que o passado evaporasse a energia que te prendia nele. Evaporasse. Agora, óbvio, isso é um processo. E como? É um processo, né? Quem é o próximo, gente? Gostando, adorando a leitura de vocês. Carol? Olá, pessoal, boa noite. Eu também sou a Carolina, né? Carol, da turma 9, junto com a Valquíria, Lídia, Teovina. É, então, eu encontrei o Dr. Del bem no momento que ele estava fechando uma turma. é, e quando eu cheguei, eu não tinha muita visão do que estava acontecendo. Eu achava que eu tinha. Eu achava que tinha um cenário, mas que eu estava bem perdida porque eu não sabia como reverter. Com dificuldades, né? Seja no campo profissional e muitas coisas que aconteceram, e que me deixou com 90% dos sintomas do eu fraco. Eu quase gabaritei a lista lá dos sintomas todos do eu O fraco. diagnóstico. E, e eu realmente me sentia totalmente perdida e incapaz de reverter a situação, de entender por onde começar, como é que estava o fio da meada. Ali eu entendi que eu precisava de ajuda, Olha, né? Então eu entrei para a travessia quase. Já tinha até encerrado as inscrições. Eu passei assim, quase o Indiana Jones que pega aquele chapéu antes de fechar a porta. Eu entrei assim na turma nos 45 do segundo tempo mesmo e comecei, como o doutor Del comentou. No início eu achei. Eu fiquei com dificuldade de entender a travessia, na verdade, de fato, aquelas da respiração.
Acho que eu também tenho essa característica, eu preciso entender o porquê, eu precisava entender o porquê das coisas, isso atrasa a gente, né? Com a travessia eu fui entendendo isso. E aí, com o passar do tempo, eu fui tendo esclarecimentos de que eu estava numa posição, dando murro em ponta de faca, tentando entender o porquê, tentando acertar o que os outros esperavam de mim, sendo que eu estava num lugar que não me pertencia, então eu estava desconexa de mim mesmo, da minha essência, e eu continuava querendo buscar acertar, buscar acertar. E a gente não vence essa equação assim, querendo buscar entender onde eu estou errando para poder acertar. Não, você tem que entender qual é o seu lugar, porque esse Nossa, lugar não é pesado, ele é leve. nossa, que bonito E isso. aí é, eu fui compreendendo, eu fui desemaranhando essas coisas muito aos poucos, assim. Porque quando a gente está muito firme numa posição, querendo entender as coisas, querendo fazer acontecer, querendo ser produtivo, querendo arrebentar, querendo ser reconhecida pelo olhar dos outros, nós, que sempre foi o lugar onde eu vivi, e era um lugar onde eu me reconhecia antes, e aí quando eu passei a não ser reconhecida, eu fritei os miolos. Eu levei um tempo, assim, eu levei umas 3, 4 semanas para entender ali a travessia, mas é claro, a gente vai virando a chave em algum momento, e do meio para o final da travessia, eu tive viradas de chaves que foram muito importantes para me trazer o esclarecimento que de tudo que eu havia tentado não tinha esclarecido. Como a Paola falou, não, eu tentei várias coisas, vários métodos, afirmações, terapias, psicólogo, lá, e nada me fez sair desse lugar. E aí, conforme a alma vai virando, né, vai tomando a direção do rumo certo, que é o seu lugar, as coisas foram fazendo sentido e eu fui entendendo o lugar em que eu precisava buscar, o lugar que eu precisava me colocar na vida. Isso vai te dando mais força, isso vai tirando você daquele lugar de incapacidade, vai tirando você. Outra questão também que eu sempre me senti muito vítima. Realmente se sentir vítima das circunstâncias é um lugar delicado, porque é uma postura que seus neurônios já se acostumaram a fazer isso, né? E eu falo, não, eu tento agora me policiar com cada vez mais força e entendimento que eu não sou vítima, tudo é uma consequência. E vamos que vamos. Então, para mim foi muito salutar esse processo da travessia, e é claro que a gente sai daquele lugar empacado, rumo a um caminho novo, e nesse caminho novo você vai encontrando outros desafios. E a Uhum. gente vai tendo mais clareza do que precisa fazer, que você precisa se centrar assim, que a respiração é a nossa força de vida, né? O primeiro impulso de vida que a gente tem aqui nesse plano material é a respiração, é isso que a gente faz em diversas outras tipos de terapia, eles voltam para esse ponto, e aí eu fui entender. Então, tem sido muito revigorante, desafiador, mas não mais naquele lugar cego em que eu estava. Isso, muito bom, muito bom. Interessante. É interessante porque essa questão de você ter colocado na entrada nos 45 minutos, né? E eu lembro da pessoal do comercial levando para a reunião se iria permitir a sua entrada. Olha que coisa impressionante, porque já tinha ali meio que fechado, né? É muito bom, até para mim é muito emocionante ouvir vocês, né? Confirma a minha vocação como profissional, como terapeuta, como mentor, confirma a vocação do método também, né? Então, desse objetivo maior do método, né? Muito bom. Vamos para mais? Quem vai querer falar ainda na primeira rodada? Você, Lídia? Sim, eu mesmo. Boa noite, gente. Eu sou da turma 10. Eu sou da turma 10, né? É É uma porque mistura de 10 e 9.
Pode. Sou da 10. E, enfim, eu cheguei na travessia loucamente louca. Questionando tudo, até Deus, até o universo. Eu tava pensando que estava numa realidade paralela, assim. Não, isso aqui não é mais verdade, isso aqui não sei. Tá acontecendo tanta coisa comigo e já aconteceu tanta coisa na minha vida toda que eu comecei a questionar tudo. E aí aconteceu um problema comigo na faculdade. Foi um problema relacionado a minha filha, inclusive, a racismo, essas coisas assim, desse sentido. E aí eu comecei a. Falei, não, eu não acredito, eu estou sendo incomodada com isso há tanto tempo, eu vou começar a pesquisar sobre isso e tal. E comecei, junto no paralelo, pesquisando por que eu senti aquilo e pesquisando a origem dessas coisas. E pum, caí num vídeo do Dr. Del. Aí eu falei assim, quem é esse homem que é parecido com meu avô, inclusive, é bem parecido. Fui ver os vídeos no YouTube e tal. Quando eu participei é uma webinar, né? Uma aula aberta. É uma aula que tem antes. Uhum. Aí eu fiquei igual a Carolina. Gabaritei tudo ali. Me identifiquei com tudo. Tava super esticada, né? Bem mal assim mesmo. Eu me lembro que quando eu entrei, a gente fez uma primeira reunião que foi com o senhor e até a moça, uma outra pessoa. Eu chorei tanto, eu tava desesperada, assim. Eu tava desesperada. E ao longo da travessia foi acontecendo muitas coisas. Eu me mudei de cidade, por exemplo, né? Me mudei para outro lugar e a travessia foi tipo assim um segura na mão mesmo, porque tipo quando eu vim para cá para Floripa foi assim, eu pensei assim, pelo menos tem alguém que tá segurando nesse processo comigo, então tive até mais coragem também. E foi acontecendo, foi orgânico mesmo, assim, igual é para todo mundo, assim, tipo, foi mudando. É claro que tem dias, inclusive, que eu mando mensagem no WhatsApp ali, acho que quando dá umas minhocadas assim, entendi alguma coisa e aí fica confuso, eu mando mensagem pro Dr. Del, eu acho que o Dr. Del pensa, meu Deus. E aí tem coisas que vai acontecendo que é novo desafio para nova pessoa. Uhum. Eu era muito assim, tipo, eu culpava muito mesmo as pessoas que me fizeram mal lá atrás. Uhum. E foi virando isso, tipo, foi virando. Ainda não é 100% tipo, ai, eu 100% acredito já que foi tudo o universo, mas sabe quando você já tá uns 90% assim, completo, já quase lá? Uhum. Eu sinto isso, assim, eu sinto que eu tô. E também eu tô me sentindo ultimamente, assim, analisando as coisas que estão acontecendo comigo, e aí agora sim eu já coloco isso na minha cabeça, assim, tá acontecendo isso, eu não me coloco num lugar assim, tipo, coitada de mim e tal. Uhum. Eu me coloco assim, esse é um desafio como se fosse para aprimorar, mas ainda para eu ir mais rápido. Eu imagino, vou falar para vocês, eu imagino como se tivesse um poder tão grande aqui, que eu imagino que é o poder de vida, né? Como Uhum. se ele tivesse aqui atrás de mim, acontecendo alguma coisa para me direcionar para o caminho bem certo que eu preciso estar. Então, quando eu me deparo com algum desafio, é exatamente isso que eu penso. Que eu estou na rota certa e que tem alguém, eu tenho um poder, uma energia aqui junto comigo, que eu estou realmente conectada. Nossa, muito forte. E é isso, cara. Muitos desafios aí vindo. No meio da travessia, eu acabei migrando de ser uma pessoa que era CLT para abrir minha própria agência. Eu tomei essa coragem, né? E o doutor Del, inclusive, está me acompanhando bem de perto, veio que eu né, tá tendo os desafios. Aconteceu muita coisa nesses últimos meses. Inclusive, eu acho que aconteceu coisas justamente para testar se eu realmente era isso que eu queria. E aí, depois teve uma virada ali já pensando que não ia mais dar certo. O doutor Del também veio que pegou na mão mais ainda e, enfim, tá dando tudo certo. Cada dia mais, embora eu tenha
tem a questão também que com eu fraco antigamente, eu me sentia muito insegura. Então, isso não virou 100% ainda, né? Tipo, não tá. Mas ele tá, sabe? Cada vez que vai acontecendo, eu posso ver, assim, acontecendo. Eu falei, meu Deus, eu tô diferente. Isso aqui já não é mais igual como era antes, não tem a mesma intensidade, cada vez vai diminuindo mais ainda. Então, eu acho que o mesmo sentimento que eu sinto agora é o que todo mundo sente e compartilha, que é o de gratidão e como realmente, assim, é um milagre. Porque eu tenho 31 anos. Sempre eu pensando assim, cara, que é isso? Por que aconteceu isso na minha vida? E não sei o que. E agora eu silenciei também essas palavras e consigo caminhar mais leve mesmo. É isso, gente. Isso é muito interessante. Muito bom. Excelente. Quem é a próxima? Peraí. Quem é o próximo, gente? Acho que tem o Marcos, tem a Renata ali, a Amanda. Você, Amanda? Se quiser, pode falar, Amanda. Pode ser eu. Pode ser eu. Boa noite, pessoal. Meu nome é Amanda, eu sou da T11. Travou? É, é, Amanda, e aí estava ouvindo. tira seu vídeo um pouquinho, só para a gente ver se vai melhorar. Peraí, Fala agora. pronto. Como É, eu estava dizendo, eu estava ouvindo todos vocês e me identifiquei em vários pontos, né? Até a última fala da colega aí. E, primeiramente, com o que o senhor falou lá no início da abertura, né, de sair do ponto A e ir para o ponto B. E foi isso que eu percebi na minha trajetória na travessia, que eu saí do ponto A e fui para um ponto B, né? Eu estava me sentindo estagnada, sem movimento, e aí, com a travessia, comecei a fazer assim, alguns movimentos, a sentir algumas mudanças, né? Assim como todo mundo aqui, aconteceram coisas na minha vida que me fez questionar Deus, questionar a vida, e com 30 anos, eu falar, nossa, tenho 30 anos, tudo isso já aconteceu comigo, eu acho que, qual a lógica, né, de estar aqui só para sofrer? E aí vem a travessia e mostra que a dor e o prazer andam lado a lado, e que um não existe sem o outro, né, e me fez olhar para a vida de uma forma diferente, e esse é um dos maiores ganhos para mim, perceber que apesar da dor, né, existe o prazer e o que está no poder de vida, né, de você ser você mesmo. E uma das coisas que para mim foi um ganho muito grande foi poder estar aqui agora me expressando, falando dos meus sentimentos, me abrindo, que era algo que eu tinha extremamente uma dificuldade de falar da minha vida pessoal, né? Eu percebi que eu me escondia muito, como se eu não quisesse que as pessoas me vissem de verdade quem eu sou, as minhas fragilidades, né? E a nossa fragilidade também é a nossa força. Então, eu mesma tirava a minha própria força de mim. Eu não aceitava. Então, esse processo de aceitação, de acolhimento, do prazer, isso tudo, acho que já transformou a minha vida, mas hoje ainda também sinto que eu não estou 100% completa, né? Eu estava até falando com o senhor mais cedo sobre isso, né, que eu tenho esses altos, esses picos, né, esses altos e baixos, uma certa ansiedade, e aí eu volto para a reconexão, e aí eu percebo que o sentimento, ficam aquelas coisas, né, tipo, você não é boa o suficiente, né, sempre quando está perto de acontecer algo muito grande, decisivo, que vai mudar a minha vida, eu sinto aquela tristeza, e aí eu volto, né, e é uma caminhada, é um processo mesmo que a gente não está 100% pronto, mas estamos aí caminhando e se sentindo cada vez mais libertos, né, desse passado meu fraco. Então é isso que eu guardo e agradeço assim no meu coração todos os dias. É fantástico. E aí é interessante essa consciência. Porque quando a pessoa está na experiência do eu fraco, um probleminha joga ela lá na estaca zero. Entende? Então, aconteceu. Acolhe. Acolhe. É sobre isso. Aconteceu. Ponto. Acolheu. Isso não toma um ibope maior do que a dor que vai trazer. E acabou. Sim. Agora, se a dor
tem uma conexão com o prazer, como você colocou, uma conexão com a vida, e eu até costumo afirmar que a experiência da espiritualidade de Jesus, até onde a gente sabe, se transformando 100% homem e 100% Deus, pegando a espiritualidade cristã, o que difere Jesus na condição de humano para outros planos de dimensão é a condição corpórea. E a condição corpórea não existe sem a dor. Mas a condição corpórea também não existe sem O o prazer. prazer. E se a gente levar isso aqui às últimas consequências, só pode dizer que viveu o amor nas suas últimas consequências quem se expôs a sofrer. Não que a gente queira sofrer, mas quem quer controlar tudo corre o risco de não experimentar a plenitude do Prazer. prazer. Porque a plenitude do prazer é também a possibilidade do risco, da dor. Entende? Então, se eu trago esse conceito para dentro da espiritualidade, por que eu não posso dizer que, além de ser, como a tradição cristã vai dizer, perdoar as pessoas do pecado, além de ser o que a tradição vai dizer, que a encarnação, Jesus se transformando no ser humano, é a expressão de um amor profundo. Mas por que também não dizer que ele desejava muito sentir o quê? Prazer. O prazer. Porque só sente o prazer na sua plenitude quem consegue abraçar o quê, Amanda? E A foi dor, sua própria e, dor. e Jesus o quê? Chorou, Chorou. pediu ajuda, viveu uma frustração enorme, perguntou ao pai por que me abandonaste, tentou desistir da missão dele no Vale de Getsemane, quando ele viu que as pessoas que ele mais cuidou iriam traí-lo, tentou desistir. Se for possível, passa de mim essa missão. Mas não faça como eu quero, mas como tu queres. Acolhimento. De quê? Acolhimento de quê? Da dor. É só o acolhimento da dor que abre espaço para a transcendência do prazer. Olha, isso mudaria tudo. Só isso aqui, se realmente a gente trabalhasse só isso aqui na espiritualidade, já seria uma revolução. Concorda? Só isso aqui que eu falei, se a gente trabalhasse só isso, já seria uma enorme revolução. Porque se uma pessoa entende que aquele que ele diz que é Deus, que aquele que ele diz que ele segue, que aquele que ele diz que é a referência dele, não teve problema com prazer, mas porque sobre acolher a dor, essa pessoa vai poder acolher rapidamente o que fizeram com ela no passado para ela poder ser ela mesma e não ficar presa ali na vítima, presa demais no problema, atravessar. Não é deixar de ser humano, mas é atravessar mais rápido. Eu aceito, eu acolho, eu me permito, me reconecto, tuf, atravesso. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Pode ser eu, doutor Délio. Vamos? Minha querida Renata. Então, eu entrei na travessia é, é, num momento, assim, muito difícil, né? Uhum. É, na T11, eu sou da T11. E quem acompanhou as reuniões, né? Aquela primeira mentoria mesmo que a gente tem, eu expus, né? Várias coisas que eu passei durante a vida, né? Foi abuso,
é, é, também relatei que os meus filhos também passaram por isso, é, relacionamentos que não, vários relacionamentos que eu passei também que não deu certo. Então eu entrei muito desconexa da vida, né? Uhum. E, e igual a Amanda aí também comentou, eu questionava Deus, né? É, eu era evangélica, então eu entrei com uma crise, né? Uhum. Religiosa, e até o doutor Del é, segurou na minha mão para tratar disso. Você me deu muito trabalho, né, Renata? Muito trabalho, que ele fala crise de, né? É a Uhum. crise da igreja. E ali ele me esclareceu, porque a gente, muitas vezes, a gente tá na religião, mas na própria religião, os líderes, eles não, às vezes, eles não sabem e não explicam, né? Nem Uhum. como fundamentada a religião, a gente, né, como funciona. Aí eu tive esclarecimento sobre isso e achei muito interessante, né? E já entra mais na parte histórica, didática, mas eu achei interessante porque eu gosto de estudar. Uhum. Uhum. E me trouxe, assim, eu consegui. E quando a gente está na igreja evangélica, a gente traz há muita culpa para a gente, né? Tudo a gente tem que resolver, que a gente está culpado, que a gente está errado, que a gente está no pecado. E entendendo, né, como que é fundamentada a religião, a gente consegue se colocar no lugar de humano, né? Que Exatamente. é ser Deus, na realidade, eu acho, Uhum. né? É meio que assim. E como eu falei, né, eu estava muito desconexa de mim, então no processo da travessia, eu entendi o poder de vida, que o poder de vida, acima de tudo, ele transmite para a gente poder da gente ser amado, né? É. O Del falou aí no início, amado da não existência para a existência. Muita gente se perde, né, nisso aí, é, vem uma infância muito difícil, né, uma adolescência, e isso aí eu achei muito bom eu ter resgatado, conseguir me deixar ser amada, no caso, né, Que que forte. e assim, eu, eu tenho a mania de puxar as coisas muito para minha responsabilidade, não sei se isso é certo, se é errado. Uhum. É, como eu estou falando, eu melhorei bastante, mas mais no finalzinho ali da travessia, eu acho que eu me perdi um pouco no sentido dos métodos. Uhum. Eu não aquela disciplina de ter os métodos certinhos. E como o senhor já explicou para a gente, é uma metodologia, então tem que ser seguida, Uhum. né? Não estou fazendo assim sempre, não faço certinho. E eu acho que o que me falta para encaixar mais é isso. Uhum. O ponto central da travessia, né? Que eu não consigo gravar como que chama. Eu aceito, eu acolho, eu me permito, eu me reconecto. Vivência do estado de presença, a gente chama essa vivência. Vivência. Esse central eu consegui entender, consegui acolher, né? Que eu, que eu não tenho todas as respostas e nem voltei, e nem ninguém tem, Ninguém né? tem. Que antes Muito bom. de entrevista, na minha primeira entrevista, eu, eu era tão atrevida que eu comentei que eu queria chegar perto e perguntar ele assim: quando o senhor estava criando todos nós aqui na Terra, o senhor estava pensando o quê? De colocar nós nesse sofrimento aqui? A Imagino que Deus fica vendo isso lá de cima, fica rindo, né? Eu Mas também acho que sim. fazendo, mas ele É, fala é, assim, né? é porque é como se fosse assim. É como se fosse assim, ó. É uma brincadeira. É como se fosse assim. Tem uma parte do que você coloca que é extremamente coerente nessa fala, extremamente coerente. Mas por isso é que eu falei uma vez que o seu caso, por isso que você tem que cuidar, aqui é uma recomendação mesmo, entendeu? Você é o caso
que precisa cuidar do seu eu forte para o resto da sua vida e sempre tomar muito cuidado para que as mentiras do eu fraco não joguem alguma coisa para você de que o seu processo você não avançou nada. Entendeu? É um cuidado que você vai ter que ter para o resto da sua vida. Por que que eu estou te dizendo isso? Porque isso aí tem lá no Tome as Rédeas, tá? Que é os 5 tipos de poder de vida. Não dá para trabalhar tudo na travessia, não dá. Mas os 5 tipos de poder de vida, o poder de vida para dentro, o poder de vida para fora, o poder de vida duplo, o poder de vida o poder de vida da reconexão inteira e o poder de vida do mistério, que é o poder de vida que anda em volta do abismo. Esse aqui é o tipo de pessoa que o que existe dentro dela é uma vontade profunda de beber o mar inteiro. Mas como que uma pessoa vai beber o mar inteiro se o mar não cabe dentro dela? Nem uma gotinha, nem um pedacinho não cabe. Então, na verdade, o que essas pessoas precisam aprender é conviver com o desejo de beber o mar inteiro, saber que não pode beber o mar inteiro, mas não desistir de beber o mar inteiro. Entende? Porque se você acreditar que você pode beber o mar inteiro, você vai viver sempre na frustração. Nada consegue te satisfazer. Se você for para o outro extremo, de que não quero agora mais nada com o mar, vai sofrer também. Porque nasceu para o mar, não nasceu para ficar de costa para o mar. Então, como é que alguém lida com o fato de que tem desejo de beber o mar inteiro, mas não pode? Se frustra, mas não pode virar as costas para o mar inteiro que não consegue beber. Então tem que existir alguma coisa que te conecta permanentemente ao mar, te dando uma sensação de saciedade que acaba constantemente e você a renova constantemente, acaba constantemente, você renova ela constantemente. É isso que é o processo da reconexão. E se você vai fazendo isso, chega uma hora que você e o mar é a mesma coisa. Mas você sabe que você não é a mesma coisa com o mar. Entende? Então, esse é um cuidado que você especificamente tem que ter para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. Entende? Agora, se você alcançar esse nível de conexão, você vai ficar imbatível. Entendeu? Tipo assim, é como se você enxergasse. Enquanto todo mundo está feliz de tá contando para os outros que o mar veio e bateu na perna dela, na coxa, na barriga, ele pulou ali e tal, e voltou para casa contando maravilhas sobre o mar. Você, pelo contrário, sem precisar entrar no mar, já está lá no horizonte do mar, enxergando o que ninguém enxerga e voltando. Entende? É sobre isso. Agora, para isso, o mar é revolto, o mar tem noite, o mar tem dia, o mar dá medo, mas o mar também te possibilita tudo isso. Então, na medida que você for atravessando as tempestades do mar, você vai entendendo que o mar é para você, mas você nunca pode desrespeitar o mar. Senão ele te dá o caixote e você precisa começar tudo de novo. Se virar as costas, vai sofrer a ausência. Se querer beber ele todo, vai sofrer a impossibilidade. Então, tem que existir um caminho aí. Ele existe. E aí, no seu caso, pode ser que outros aqui se identifiquem também.
Mas o seu caso é isso, entendeu? É isso. E é pro resto da sua vida. De que você esquecer disso. E outra coisa, se você for buscar isso em lugares que são dogmáticos demais, vai te atrapalhar. Ah, não dá mais, não. É como se o seu desafio fosse aprender a andar nas cordas invisíveis da vida, que é o mar. Ok? Pode continuar. Não, E então a é isso. outra coisa é o seguinte, eu não sei se a sua turma concorda, mas eu percebi que aconteceu alguma coisa com você aí, que você tem algum brilho aí, você está bonita, entendeu? Sempre esteve. Mas tem Eu alguma notei, eu coisa, notei, vocês notaram também? Tem alguma notei. coisa diferente aí, entendeu? Eu percebi, entendeu? Então é isso aí. É. Mas, enfim, então é isso, né? Essa questão minha de ser muito questionadora, né? Uhum, Igual o senhor. E eu consegui equilibrar isso aceitando, né? Que a minha condição humana, né? uhum, Isso aí, então a travessia me ajudou muito, muito nisso. Aceitação, acolhimento, saber que eu não posso mudar as coisas que passaram, me tirar do local de vítima, né? muito bom, muito bom. Eu mesmo, continuar fazendo a metodologia, respiração 5M, né? Uhum, As vivências. E, se possível, eu quero dar continuidade, né, aos estudos, né? Aí, passar para outras etapas. uhum. Maravilha, excelente. Quem é o próximo, gente? Marcos, né? Só você, Marcos. Não tem o Marcos e a Maria do Carmo? Senhor Marcos, está por aí? Estou por aqui, doutor. Então, pode compartilhar, Marcos. Como é que você Então chegou? O vamos que que lá. você deseja compartilhar? Qual que é a sua T? Sim. 12 T12. Isso aí. é a última, né? É a Estamos última. aqui, como se diz no leitinho ainda, É né? verdade. Então, doutor Del, eu sempre busquei. Eu sabia que realmente eu tinha alguns problemas realmente que eu já tinha noção que remetia realmente ao passado, à infância, né? Já tinha esse conhecimento, né? Porque sempre estudei bastante sobre isso, né? Mas assim, nunca consegui me identificar com ninguém. Eu acho que a pessoa também não identificou comigo. E foi aí, né, num desses dias que acabei vendo um vídeo do senhor, né? Eu falei, puxa vida, mas parece que está realmente falando comigo, né? Era realmente aquilo que eu busco, que eu procuro. E comecei assim a ver alguns vídeos do senhor e tal, até te procurei Uhum. acho que pelo Pelo TikTok e tal, TikTok. né? Isso mesmo. Tivemos uma conversa e já faz um bom tempinho, né? Uhum. E dali eu vim, falei, puxa, me identifiquei, né? E bem, eu acho que agora chegou minha hora de realmente tomar uma providência, né? E comecei a te acompanhar e a gente foi conversando e acabou dando certo, né? E o interessante disso tudo é que eu vim numa situação assim com muita angústia, né? Tudo aquilo que o senhor falava ali do afeto, né, que a gente não teve no Uhum. passado e tal, e nisso eu me identifiquei, falei, puxa, realmente é isso que acontece comigo e tal, e foi onde eu realmente entrei na mentoria com o senhor, e de lá para cá, as mudanças que eu vi ao meu entender, claro, eu sei que eu preciso fazer vários outros tipos de mudanças, né, Uhum. mas o que me aconteceu de lá para cá já me deixa muito feliz e contente e agradecido, porque hoje, eu acho que o que eu aprendi foi realmente acolher aquilo, né? Acolher a angústia, né? Acolher o medo. E eu fui fazendo isso. Peraí, eu não vou jogar energia mais para isso. Eu vou acolher e está acolhido, faz parte. Aquilo que a gente aprendeu faz parte da gente. Então, vamos acolher. E comecei a acolher junto comigo aquilo e fazendo a respiração 5M.
E olha que não fui tão constante nisso, né? E às Uhum. vezes a gente tem realmente, parece que o eu fraco ele dá aquela miada, vamos dizer, né? E opa, e a gente acaba caindo para o lado de lá um pouco, mas daqui a pouco, peraí, deixa eu voltar para o meu eu forte aqui, porque, né, para o lado de cá eu não quero voltar, não quero mais sentir aquilo que eu sentia outrora. E foi acontecendo comigo, doutor, né? Hoje eu estou passando por, vamos dizer assim, por experiências, né, que poderia eu estar hoje angustiado, não vou dormir, não vou fazer isso, aquilo, e hoje eu consigo, assim, realmente, assim, levar com tranquilidade, e isso que, sabe, é interessante, né? Para mim, assim, é gratificante saber disso, né? Que, puxa vida, olha a situação que eu estava, a situação que eu me encontro hoje, né? Então, hoje eu consigo sentir talvez um pedacinho, né? Realmente daquilo que aconteceu nessa mentoria, né? Que realmente, assim, está me levando para o meu eixo, né? Uhum. Eu acredito que tem muito a melhorar, mas está me levando para o meu eixo. Então, para mim, foi assim maravilhoso, está sendo maravilhoso. Claro que eu me cobro, que eu acho que eu poderia estar um pouquinho mais à frente, mas aquilo que o senhor explicou para a Renata e a Renata perguntou, a gente realmente gostaria de estar bem mais avançado, mas a gente não pode tomar o mar de uma vez, né? Então, cada um no seu tempo, cada um na sua época. Então, o meu fraco às vezes fala isso comigo, Mia comigo, né? Opa, peraí, Uhum. mas poderia estar mais desenvolvido. Não, mas espera aí, cada um no seu tempo, deixa meu eu forte falar. Então, é isso, doutor, né? A minha trajetória na jornada aí tem sido essa, né? Eu acredito que tem muito mais a acontecer, a melhorar, né? E é uma questão até mesmo assim, eu não sei se é, é a minha decisão ou é eu forte falando comigo, né? Me embaraço nesses dois, né? Que realmente assim tem muito mais coisas para acontecer de maravilhoso. Então, É isso. é, é, é interessante a fala que você diz que o eu fraco, ele fala, e ele vai falar. E eu vou falar até para vocês, ele vai falar a vida inteira. Só que a diferença é que cada vez que acontece uma nova tensão, você passa a ter o controle da sua vida, o dono da sua vida, não mais o fraco. Entende? Por isso é que tem as técnicas de colocar na cadeira, de fazer a vivência, do acolhimento. Por quê? Porque não é sobre não ter a dor, não ter o problema. É sobre não ficar estendido, caído lá no passado, como ficava antes. Entende? E você é muito interessante porque eu tenho a imagem, né, da primeira vez que que eu estava fazendo uma live no TikTok e você colocou e você falou: será que tem jeito para mim? Né? Nunca esqueço daquela mensagem. Isso. Será que tem Uhum. jeito para mim? Foi isso mesmo. Eu falei, tem. Espera um Foi pouquinho isso para mesmo. você entrar na turma que tem. Então, assim, Uhum. é muito bonito ver, né? E outra coisa, o Marcos passou por uma grande tensão na travessia, mais uma grande tensão, né? Ele perdeu a mamãe Isso. dele na travessia, Uhum. né? E eu falei, mandei a mensagem, acolhe, acolhe. E na outra semana ele Eu me estava lá, apeguei bastante, doutor. Me estava lá apeguei na turma. bastante. Foi muito, muito forte essa experiência, para mim também, É. para nossa turma também. É isso aí. Maria do Carmo, gostaria de compartilhar? Toca no seu microfone aí para ele abrir. Aí, abriu. Agora sim. Agora sim. Ah, eu acho que não, já falaram ali, né? Todo mundo já deu a sua opinião e eu estou incluída em todas elas. Então,
não, se eu ia falar, ia repetir tudo, né? Então, Uhum, é isso aí. Eu, eu lá na terceira, o meu problema foi que eu só consegui acompanhar a partir da quarta semana, né? Quando eu uhum, entrei no aplicativo da Hotmart, eu consegui, porque eu não estava conseguindo uhum, acompanhar nada, nem sabia onde que estava, nem aonde tinha que ir, não sabia nada. Aí eu consegui baixar o aplicativo e consegui acompanhar. Então aí agora eu peguei algumas coisas assim, sabe? uhum, Mas faltou aquele início, né? uhum. E a volta e meia eu assisto alguma O mentoria, reforço, uma né, da coisa. mentoria. E é isso. Melhoria muito pouca, mas é como eu disse, eu tive pouco aprendizado também. Sim, Acompanhei pouco, né? sim. Mas ok. Vamos pensar aqui uma coisa para a gente ir para o final. Eu queria que a gente fizesse uma rodada de uma coisa que eu queria que você escolhesse. Tipo assim, uma coisa que você acredita que na mentoria, na travessia, no método, você vai levar para o resto da sua vida, que representa o antes e o depois, que representa o depois. Tipo assim, isso aqui é um aprendizado que eu vou levar para o resto da minha vida. Isso aqui para mim significa ser eu forte. Isso aqui é uma coisa que eu quero levar. Eu quero. Eu aprendi isso na travessia e isso é uma coisa que virou minha chavinha ali, sabe? Eu passei a me olhar de uma forma diferente, olhar meu passado, passei a me enxergar de uma forma diferente. O que que você acha que foi isso, né? E isso pode ser que isso seja o eu forte, seja representa ser eu forte, né? Assim, o que que você acha que você pegou, que você fale assim, não, isso aqui para mim foi essa aqui foi a grande virada de chave da travessia, ou a grande conteúdo da travessia, o grande aprendizado para mim pessoalmente e tal. O que que foi? Quem quer começar? Quer Eu começar? Pode ser, Valquíria, vai lá. reconhecer o meu valor. Nossa, reconhecer o seu valor. Fantástico, fantástico. É o forte. O que que é um eu forte? Alguém que sabe reconhecer o seu valor. Isso aí é a característica de eu forte. Para o resto da vida. O resto da vida. O Fantástico, resto da vida. fantástico. Quem é o próximo? Eu. Pode ser Maria. Para mim foi aquela parte ali onde a Dani, ela fez um cabelo, lembra que ela deu aquele Lembro. testemunho dela? Nossa, que Ali, foda. ali para mim valeu porque aconteceu a mesma coisa comigo, claro que em uma escala bem Uhum, menor, né, porque uhum. eu costuro. Mas eu aprendi botar preço na, Olha. na- no meu trabalho Uhum, e estou indo bem. Tem uhum. bastante, bastante não, mas tem entrado trabalho quase todos os dias e eu estou bem, assim. Pela primeira vez estou positiva no banco. Depois de 2, 3 anos, depois de 2, 3 anos lutando, eu estou positiva, graças a Deus. Olha só. Recebi, pude pagar tudo e sobrou, e glória a Deus, tá? Que lindo. A benção. É. Foi isso aí que me incentivou até a fazer um regime, a Uhum. coisas assim, sabe? E eu aprendi, eu me dei conta de assim, poxa, se eu trabalho, se eu não botar preço no meu serviço, quem é que vai botar, né? Então Nossa. eu tenho que saber o que eu faço, o que que vale, né? E foi o que eu fiz, e realmente deu tudo certo. E agora eu tenho mais serviço do que tinha antes, quando eu cobrava baratinho. Olha só, gente, Uhum. que coisa, hein? Tem É, bem. Valquíria, hein? Olha aí, Valquíria, ó. Uhum. Você Uhum. falou, já entornou ali, e interessante, porque o preço, gente, preço é a maior manifestação da minha valorização, é o preço. Uhum. Entende? É muito bom isso que você colocou. Nossa, que fantástico. Muito bom. Quem é o próximo? Eu, Etelvina, É a Teovina. eu, eu tive a competência, né, de me disciplinar, Muito bom essa aí. colocar disciplina.
organizacional diante de tudo na minha vida, desde a hora que eu levanto, né, fazendo os exercícios da mentoria, até Respirações. porque foi a partir dali que eu comecei a enxergar que quando está tudo desorganizado, né, assim, o seu mental, o seu espiritual, a alma também fica, né? Então, eu entendi que eu tinha que fazer um cronograma para que tudo voltasse a se para o lugar original, para tudo que era original. E aí foi a partir desse momento da mentoria que eu consegui entender essa disciplina. E tanto disciplina organizacional da minha casa, dos meus horários, do meu trabalho, da minha faculdade, dos meus estudos, e organização também financeira, porque estava uma bagunça. Estava assim, igual essa senhora aí falou agora, tudo bagunçado. E Nossa, agora que eu estou conseguindo me organizar, a partir desse ponto, né, da disciplina. Então, foi muito importante. nossa, muito, muito, muito bom. É bom ouvir isso, né? Para mim, nossa, é maravilhoso ouvir, porque ao mesmo tempo que a experiência da travessia é interna, mas a virada de chave vai reverberar em alguma questão externa na sua vida, de melhoria externa, né? Mesmo que não seja perceptível no momento, mas no processo você vai perceber. Quem é o próximo? Eu posso falar. Pode. Eu acho que para mim, eu vou levar muitas coisas, Uhum. um monte de coisa, mas assim, não tampar buraco. Quando eu percebi isso, assim, eu falei, acabou, ninguém mais vai me prender a nada, absolutamente nada. Não me prender a nenhum tipo de sentimento, tipo, nem a pessoas, nem a sentimentos, colocar nada que nada, simplesmente nada. E isso foi muito importante, porque eu colocava, por exemplo, a minha filha. Nossa, que forte, hein? Olha, gente. Se a minha filha não tivesse próximo de mim, eu não conseguia avançar. Quando ela foi, quando eu entrei na travessia, por exemplo, ela estava com a minha mãe, porque ela ficou uns 6 meses com a minha mãe. E eu pensei que eu ia morrer antes de eu vir para cá, para Florianópolis. Falei assim, eu não vou aguentar, eu vou voltar para o meu estado, eu não vou aguentar. E aí foi bem no comecinho que eu entrei na travessia, e uma das coisas que já foi sendo falada era aquilo ali, né? De não colocar. Nada no E buraco, né? Nada no vazio, deixar o vazio ficar vazio. Nossa, ficar muito vazio. interessante. E eu colocava assim, eu não me via como uma pessoa que poderia lutar por mim mesmo, assim. Nossa. Sempre tinha que ser alguém ou algo. E no meu caso era muito a minha filha, e quando eu era casada era muito pelo meu relacionamento. Então, quando eu entendi isso, eu falei, nada, jamais vai me segurar a nada. Isso, muito, Então, muito bom isso. e uma coisa, doutor Del, que você falou assim, ó, tem que ter cuidado com isso. Porque você pode ficar, tipo assim, muito estranho. E aí eu penso nisso também, sabe? Uhum, uhum. Eu tô me sentindo Muito bom, muito bom. bem, que eu vou levar isso pra frente, assim. Fantástico, fantástico. Cada um pegando uma coisa da travessia. Esse caso aí o buraco vazio precisa ficar vazio para que ele seja preenchido pelo poder de vida. Só que o buraco vazio da alma, preenchido pelo poder de vida, permanece vazio estando cheio. Entende? Permanece vazio estando cheio. É a mesma experiência do mar. É muito parecido, né? Depois que você entra no mar, você pode sair do mar, porque o mar jamais sairá de você. Entende? Jamais. Não tem como. Experiência do poder de vida. Muito bom. Quem é o próximo? O que você vai levar? O que é o forte para você? Carla? Uma das coisas que me aconteceu e que eu percebi, né, essa mudança é acreditar em mim, né? Que por mais que a gente tenha estudo,
tem capacidade. Chega na hora H, tu não faz, tu tem aquele medo, era um medo de ir para frente, de dar mais de dar um posicionamento na vida, dar outro passo, né? Então, isso foi uma coisa muito importante, assim, que aconteceu, que eu percebi de que, por eu ter um brilho próprio, assim, Uhum. e cativo muitas pessoas em minha volta, eu acredito que eu crie certas inimizades, né? E isso, às vezes, assim, te machuca, te deixa para baixo, né? Mas e o porquê não? E o porquê Uhum. não lutar e o porquê não mostrar quem realmente se é, né? Então, e aquela coisa assim de não acreditar, não, eu acho que não, realmente não está na hora, eu acho que Deus não quer, ai, a espiritualidade está, né? Não é, eu acho que era eu mesmo, o meu eu Uhum. fraco, me posicionando para que eu sempre seja hum, a, a última, né? E de que eu não consiga e que, ai, pobrezinha, não, não é por aí. Se eu cheguei até aqui, como a gente diz, eu sei ler e escrever, eu vou conseguir o resto, Fantástico, fantástico, né? fantástico. Muito bom, muito bom. Quem é o próximo? O que que você vai levar e o que que é o forte para você? Pode ir, Carol. Pode ser. Eu acho que a minha primeira grande virada de chave foi é, eu confiar e soltar o controle. Soltar o controle. Claro que a gente vai com planejamento com as coisas, claro que a gente vai com alguma ideia, mas eu estava fritando muito a cabeça por querer eu controlar tudo. Só que a gente é parte. Então, isso é que deu, assim, Uhum. tirou umas toneladas de angústia do meu peito, assim. Foi onde eu comecei a me abrir. Então, assim, eu forte é ir, seguir, vai com medo mesmo, mas com confiança e, e solta um pouco o controle. E engraçado que eu mais nova não era, nunca fui controladora, né? Depois que eu Uhum. passei por muita coisa, eu senti uma necessidade de controlar por medo. Exatamente por medo. O controle veio com o medo. E aí eu aprendi a soltar. Então, isso me trouxe uma paz muito grande. Até porque nessa de controle eu estava trazendo um excesso de tarefas muito grande. Eu tive quase um burnout uma certa vez. E eu estou muito mais tranquila. Eu soltei muito mais, estou muito mais tranquila. Tenho a mesma quantidade de trabalho para fazer, né? Mas é como a gente lida com as coisas, né? Então, isso para mim foi bem importante. Fantástico. Soltar o controle para ter o controle, né? É muito interessante. É tudo paradoxal, né? Se não solta, não tem. Porque ter o controle, que é ser o dono da própria vida, é primeiro entender que você não é o dono, né? Então aí Uhum. tá essa sacadinha, essa diferença que te traz paz, mas ao mesmo tempo te dá autoridade sobre a própria vida, né? Muito bom. Quem é o próximo, gente? Pode ser eu. Pode ser, Renato. O que que você leva? É, o que eu mais gostei da travessia foi um conteúdo que eu vi, né? Que eu até dividi com a turma, que Uhum. coincidiu. Fui ver o conteúdo, eu não tinha visto, e fui ver o conteúdo no dia online, né? Uma hora antes, mais ou menos. Que foi aquele, o poder de ser amado, né? Aham. Eu tive muito, muito grande, me senti amada mesmo, me senti abraçado pela natureza, como eu cheguei a relatar, né? Nessa experiência que eu passei no dia. E é esse conteúdo aí, o poder de ser amado, que eu acho muito importante, a pessoa, né, como eu falei anteriormente, conseguir se sentir amada, né? É, é interessante porque por que que ali foi a sua grande virada? Porque
você veio de duas situações. Você tinha se identificado com a síndrome do eu fraco, mas você também tinha se identificado com o transtorno de Eve, né? Transtorno causado por igreja evangélica, lá os sintomas. A pessoa que é desse transtorno aqui, transtorno de Eve, ela tem a síndrome, mas tem também o transtorno de Eve, para sair, para romper com o imaginário da igreja evangélica, ela primeiro precisa muitas vezes voltar. Só que como você voltaria para um lugar que na sua concepção te machucou tanto? Não é sobre lugar, é sobre a experiência do mar. Entende? Então, quando você experimentou ali o poder de vida, você experimentou a volta sem precisar voltar. E onde que está isso? No poder de ser amada. Entende? Ela resolve duas coisas ao mesmo tempo. A rejeição, o abandono, Literalmente. e as perguntas da infância, como também a reparação afetiva, que é a validação afetiva. Resolve as duas coisas. Não é todo mundo que passa pela travessia que se identifica com o transtorno de Eve, mas sempre tem 2 ou 3 que me manda lá a mensagem, e na hora que vem a questão do Criador, ele vai ter o bloqueio. Porque ele lembra dessa parte, é da igreja. Ele não entende que o método travessia é ciência, que a gente não está falando de igreja. Mas no subconsciente dele, essa palavra, essas questões, traz aquela memória lá. Aí, quando eu conseguir separar isso de religião, aí você se reconectou de novo. Muito bom. Nossa, sua experiência. Outra coisa também, gente, que eu trabalho com a Renata, que é interessante só dividir um pouquinho com vocês, eu coloquei para ela que ela tem perfil dos grandes filósofos da história da humanidade. Entendeu? Por isso, volta de novo, você não pode parar, né? E é angústia, né? Conhecimento também é angústia, né? Faz parte do jogo da vida, né? Quem é o próximo? Eu, será? Pode ser? Pode ser você, Marcos. Então, doutor Del, teve uma parte na travessia onde se falava ali, o senhor comentou, né? O senhor falou que tudo faz parte, né? Uhum, Inclusive os medos, a angústia, tudo faz parte da gente. Eu acho que foi nessa mentoria que eu consegui, assim, assimilar bastante coisa, uhum, né? E foi nesse acolhimento, né, que eu falei, puxa, tudo faz parte, tem que acolher, tem né? Tem que deixar ele quietinho aqui. Eu acho que foi aí que, sabe, me abriu realmente a mente e realmente eu comecei a sentir isso, que eu uhum. estava acolhendo, que eu não estava mais preocupado, que eu não estava mais angustiado, enfim, aquilo que eu já disse, né? Sim. Mas eu acho que a minha virada foi justamente isso, né? Eu percebi algumas coisas, parece simples, mas eu trabalho em São Paulo, então eu pego o trem para poder viajar. Uhum, E eu tinha uma dificuldade de pegar esse trem, doutor, que na primeira estação eu queria descer. Me sentia angustiado, me sentia muito mal ali dentro. E minha irmã veio perguntar: Nossa, mas você tá indo trabalhar tal para São Paulo? Eu tô sim, tá pegando o trem e tal, de boa. Eu falei: Como assim pegando o trem de boa? Eu já tinha esquecido o que acontecia comigo. nossa, gente, que forte, hein? Entendeu? Então, Que são coisas forte. assim, ó, pequenos detalhes que, por esse acolhimento, né, no meu entendimento, né, hoje eu me sinto bem mais tranquilo. Então, eu acho que foi ali que deu mais ou menos assim essa, né? Claro, a gente sabe que o método todo ele é conectado um com o outro, Uhum. né? Mas foi ali que deu mais ou menos uma virada para mim. Muito bom, interessante isso. Porque a travessia também ela tem uma sutileza, sabe? Tem aquele negócio que é pouquinho, mas ao mesmo tempo é profundo, que às vezes quando você menos percebe, opa, aconteceu ali. Entendeu? Muito bom. Quem é o próximo? O que você vai levar? E aí?
O que que você vai levar da travessia para você? Quem não falou ainda? Vamos lá, gente? Então, Dani, você chegou aqui, Dani? São duas perguntas que você pode responder, Dani. Como você chegou e o que que você vai levar da travessia? Ó, como você chegou na travessia e o que que você vai levar da travessia para o resto da sua vida? Olha, eu cheguei na travessia, eu acabei de trabalhar agora, nem estava esperando, imaginando entrar. Ah, mas que bom que você entrou. Assim, gente, eu vou tentar, o pessoal fala tanto. Graças a Deus eu consegui. Eu cheguei na travessia muito confusa, né? Muita coisa eu não conseguia entender. É, é difícil para eu definir, né? Uhum. Mas Confusa. você tinha algum sentimento que você tinha dentro de você parado ali quando você chegou? Confusa sim, porque eu professo a fé cristã, né? Então, Uhum. dentro da igreja, a gente aprende, né, que, olha, você tem que fazer isso, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que fechar as brechas. E, assim, não tinha mais dentro da minha percepção que eu poderia fazer e não, muita coisa era como se minha vida tivesse travada, né? Uhum. Eu não conseguia avançar. Muita coisa eu não conseguia entender. E não tinha explicação para aquilo ali. E aí eu cheguei na travessia assim, né? É como se estivesse faltando peças no quebra-cabeça, né? Muita coisa eu não conseguia entender. E aí depois que eu entrei na travessia, descortinou assim um monte de coisa, inclusive até sobre a religião, né? Caso que eu, apesar de que a travessia não tem nada a ver com religião, Uhum. mas como ela mexe em todos os âmbitos, né? Uhum. Acaba afetando, né? Sim, Acaba interferindo, né? sim. Então, hoje a minha percepção em relação à minha fé é completamente, muita coisa foi modificada, né? E nisso também muito do meu comportamento. Hoje eu consigo me perceber de uma forma com muito mais é muito mais fácil para eu enxergar muita coisa em mim, nos outros, né? Muita coisa que me afetava hoje não me afeta com tanta facilidade, é lógico, é um processo, né? Mas eu sou outra pessoa, gente. Nossa, completamente diferente, graças a Deus. Existe uma Daniele antes e depois da travessia, né? Ai, olha, foi o melhor investimento da minha vida foi a travessia. Não tem comparação, não tem comparação. O melhor investimento, o maior investimento para mim. Que forte, hein? Que experiência forte. Muito bom, muito interessante. E o que que é ser o forte para você, assim, na sua percepção? E ser o forte para mim é eu ser o que eu nasci para ser, né? Nossa, É não ser mais o que fizeram comigo. Isso para mim é ser o forte. nossa, fantástico. Seja muito bom. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Se não, esse momento para a gente aqui, ele é muito importante, porque vocês agora é mais um grupo, né? São três, praticamente três turmas aqui, que entra para a nossa história, para a história do método Travessia, entram para a história da minha vida, né? Entra para a história da empresa WTS. Todo mundo que vai fazer alguma coisa comigo lá na frente passa pelo método da travessia, tem que passar pelo método da travessia. Então, eu queria dizer que a partir de hoje, e vocês vão receber,
Vocês vão receber com o nome de vocês, vocês vão colocar lá no grupo os nomes de vocês, mas a partir de hoje, cadê ele? Vocês são os atravessados, né? Então, vocês vão receber esse certificado aqui do método Travessia. Tá vendo aí? Aparecendo na tela de vocês aí. Espera aí, deixa eu cancelar aqui. Vocês vão receber esse certificado do método Travessia. Aqui tem o nome de uma atravessada, né, que a gente deixou aqui, mas vai estar aqui o seu nome. Então, vocês vão receber assinado por mim. E que, a partir de hoje, vocês fazem parte da nossa comunidade dos atravessados e atravessadas. Enquanto a carta de compromisso que você assina com a sua própria felicidade, você assina aquela carta com você mesmo, imprime. Se não imprimiu, não tem problema, depois você imprime, depois você assina. O certificado é um pouco que fica de você para a gente, né? Que fica de você ali na nossa história. A gente tem a história de todo mundo que já fez o método Travessia até hoje. A gente tem a história de todo mundo. Então, para mim, né, como criador do método, como mentor, como terapeuta, como profissional, para mim é uma honra assim imensa, imensa ter vocês como parte da minha história, porque ser vocacionado é viver para o outro, né? O que a travessia ensina é que o que eu dou ao outro tem que passar por mim. Então, todo bom terapeuta é primeiro um atravessado, para depois ser atravessista. Todo bom profissional é primeiro para ele, senão é não merecimento, senão é não aceitação. Primeiro para você, passa por você, e torna no outro. Então, quando eu vejo esses resultados que vocês compartilharam aqui da travessia, eu fico muito feliz e isso confirma o meu lugar, a vocação que a gente tem, que a nossa empresa, que todo o nosso time tem, de poder servir vocês. Então, eu queria que vocês abrissem os microfones para a gente fazer uma salva de palmas para vocês, e vocês agora fazem parte da nossa comunidade, os atravessados e atravessadas. Está começando uma história, né? Na verdade, está começando uma história que não tem fim, né? Está aqui o nosso certificado, começando essa história, cada um vai ter o seu. E o que vem no futuro? No futuro vem o que tem que vir. Com certeza vai ter pessoas aqui que vão fazer negócios com a gente, que vão fazer parceria de alguma coisa com a gente, que vai passar por outros processos, individual, coletivo, mas o mais importante é que, através agora desse lugar da nossa comunidade ali do atravessado do WhatsApp, a gente está junto. E juntos, de certa forma, para sempre, né? Para sempre. Contem sempre comigo. Vocês sabem que tem acesso a mim. E não para. Na verdade, a Academia do Eu Forte não para. Alguns aqui já estão aguardando a formação em terapeuta travessista, que provavelmente vai ser finalzinho ali de julho, ela já está preparada e tal, para começar, início de agosto. Tem outros aqui que estão esperando, vão ir para o Tome as Rédeas, outros vão fazer o reforço, mas o importante é todos juntos. E a gente está estabelecendo aqui uma vez no mês para a gente, independente de qualquer coisa que você faça, a gente ter um encontro nosso, um encontro para reforçar, para você pegar um conteúdo novo, tá bom? Então, gente, lá no nosso grupo, nos grupos específicos que vocês estão, coloque o nome que você quer que saia no seu certificado, tá bom? Então, você coloque lá, que aí você vai receber o certificado.
Forte abraço para vocês. Eu, né, muito, muito feliz de ver a história, participar da história de cada um de vocês e fiquem atentos porque esse ano a gente quer fazer o encontro de atravessados no Rio de Janeiro. Eu, particularmente, gostaria que todos vocês estivessem nesse encontro presencial no Rio de Janeiro e será uma experiência muito legal, tá bom? Eu gostaria que vocês estivessem, Maravilhoso. tá? Um abração para vocês. E agora, ó, vocês de turmas diferentes já estão se conhecendo. E amanhã o pessoal já coloca vocês lá no outro grupo. Os grupos específicos podem deixar eles abertos, não tem problema. Mas vocês vão para o outro, que é o grupo onde estão os outros alunos, tá bom? Um abração. Tá? Boa Um noite. abraço, Boa doutor Um noite. Del. abraço, pessoal. Boa noite. Valeu, Um doutor Del. Tchau. abraço. Boa noite. Tchau. Bom demais. Viu? Não quero falar mais, não. Já estou emocionada. Um abração, gente. Até mais. Um abraço. Até mais.